de expansão, diferente da América anglo-saxônica, que teve um processo de colonização totalmente diferente. Foi um processo de colonização ali que caracterizou o desenvolvimento, né, da colônia, aonde que o objetivo deles era o quê? Ocupar as terras e não explorar as terras, tá? Diferente aqui da nossa região, da América Latina, né? Que o interesse era qual? Era explorar as riquezas e levar para a Europa, né? Para as duas potências da época, que era qual? Portugal e Espanha, que eram as potências da época. Então eles retiraram o quê? Madeira, o ouro, diamantes, que é uma região muito rica, exploraram essas riquezas, levaram para Portugal e Espanha. Quando as riquezas aqui estavam terminando, o que eles fizeram? Começaram a colonizar o continente africano também. Por quê? Porque lá também havia o quê? Muitas riquezas, principalmente ouro. Então eles começaram a colonizar o continente africano também. E nesse período, quando eles começaram a colonizar o continente africano, eles capturavam as pessoas e traziam para o Brasil como escravos para trabalhar nos engenhos, certo? Primeiramente lá engenhos de cana-de-açúcar, né? Era onde que trabalhavam os escravos. Então esse dali é a característica, né, aqui da América Latina, colonização ali por exploração e não por povoamento, por expansão das terras, certo? Dando continuidade, os aspectos naturais, né, da América Latina. Então, a América Latina ela tem o quê? Presença de cadeias montanhosas e de grande extensão latitudinal, tá, gente? Apresenta diferentes zonas térmicas e diversidade de tipos climáticos e formação de vegetais. Por que isso? Porque a América Latina ela pega os dois hemisférios. A América Latina, a América Latina ela pega os dois hemisférios, tá? Tanto eu ia falar do continente todo, do continente todo, mas só América Latina. Ela pega os dois hemisférios, tanto o hemisfério sul como uma porção do hemisfério norte, tá? Até ali o México. Então ela pega os dois hemisférios, onde que nós temos o quê? Várias zonas térmicas, tá? Zonas climáticas. E por isso que a gente tem o quê? Essa grande diversidade de formação de vegetais. Quem pode ler aquele primeiro quadrinho para mim, por gentileza? Lá na página 368. É esse quadrinho aqui. Quem pode ler para mim, só para eu não ficar lendo só eu? Posso ler, prof? Pode. No norte do México, existem áreas de clima desértico e semiárido. O deserto de Sonora apresenta paisagens características de zona de baixa umidade, com fauna e flora adaptadas à escassez de água. Isso, então que nem nós temos a imagem, tá? De um deserto lá de Sonora, tá? No México. Gente, essa imagem nós podemos observar aonde também? Aqui no Brasil, né? No Nordeste brasileiro, onde nós temos o quê? O clima semiárido. Claro que não vai ser igualzinho, mas tem características parecidas. Por quê? Porque ficam longos períodos sem chuva, tá? Aqui é um clima desértico, né? Paisagem de deserto, diferente no Brasil aqui que é clima semiárido, certo? Na Argentina nós temos também um deserto, tá, pessoal? Nós temos um deserto na Argentina e no Chile, tá? Depois a gente vê isso. E também tem essas características, né? Devido a quê? As zonas de baixa umidade, aí o quê? A flora e a fauna, elas acabam se adaptando a esse período ali que fica muito extenso, sem chuva, né? Um longo período sem chuva. Quem lê o próximo, lá da o segundo quadrinho, pode ler. A América Central apresenta um vasto conjunto de ilhas, onde predomina o clima equatorial, com as chuvas abundantes típicas desse clima. Muitas dessas ilhas possuem florestas pluviais tropicais de rica biodiversidade. Isso, então aqui a América Central, toda a parte da América Central, ela fica onde? Ela fica entre os trópicos de Câncer e linha do Equador, certo? Grande parte, principalmente dos arquipélagos, né, das ilhas que nós temos ali na América Central. Essas ilhas, elas têm muita influência o quê? Da maritimidade. Com a maritimidade e o calor, né, a umidade do mar e o calor,
vai fazer o quê? Chuvas durante o ano todo, chuvas abundantes durante todo o ano, tá? E aí nós temos o quê? Essas florestas que acabam se formando, florestas com características desse clima, né? Podem ser florestas pluviais tropicais ou podem se chamar também, né, apelidadas de florestas equatoriais, tá? Então, as florestas pluviais tropicais ou florestas equatoriais são a mesma coisa. Um exemplo que nós temos é a floresta amazônica, tá? É uma grande floresta pluvial tropical ou floresta equatorial, né? Muitos chamam de floresta tropical, outros de floresta equatorial. Os dois termos estão certos, tá, gente? Mas ela é típica o quê? Desse clima, né? Muitas chuvas, calor, né? Ali a faixa de calor fica sempre entre 25, acima de 25 graus o ano todo. Uma vez ou outra, que nem aconteceu agora, que nós tivemos um frio intenso aqui na nossa região, chegou até essa massa de ar polar, conseguiu chegar e derrubar as temperaturas lá para 15 graus no norte do Brasil, mas é uma vez ou outra, não é sempre que isso acontece, tá? A maioria dos dias, essas regiões, o que elas têm? A temperatura já acordam com 25 graus, tá? Então, por isso que tem por isso que essa floresta ali, ela é tão rica, né? Ela tem uma rica biodiversidade, tá? Quem falou que queria ler por último ali, daí pode ler para mim, por gentileza? Professor, eu tinha perguntado se eu poderia ler. Pode ler, então. O último quadrinho. Tá. Na América do Sul está localizada a maior cadeia de montanhas do continente americano, a Cordilheira dos Andes. Com uma altitude de 6.962 metros, a montanha Aconcagua, na zona de fronteira entre a Argentina e o Chile, é o ponto mais elevado da América. Isso, então aqui nós temos a cadeia montanhosa, que é a Cordilheira dos Andes, que é vítima do que? De um dobramento, o encontro de duas placas tectônicas, tá? Essa placa tectônica faz com que essa cadeia de montanhas ela continua crescendo dia a dia, né? E ali nós temos o que? Um clima de alta montanha, certo? Como que seria esse clima de alta montanha? Seria no topo das montanhas neve, mais abaixo tem ali sedimentos, né? Por quê? Porque conforme essa montanha vai crescendo, ela vai desprendendo sedimentos, ou algum período ali que quando passamos para o verão, tem ali um pouco do derretimento dessas geleiras, né, que ficam no topo das montanhas, e acaba, com a água escoando, né, acaba levando sedimentos para baixo, né, da cordilheira, para o pé da cordilheira, digamos, né, na parte mais baixa. Isso dali vai formar o quê? Vai ter ali uma vegetação de alta montanha, que vai ser o quê? Uma vegetação rasteira. Não temos ali a presença de árvores, né? Vocês podem observar ali nessa foto, que parece também esverdeado, né? Que são o quê? São musgos, são uma vegetação, gramíneas, né? Que crescem ali nessa parte da cadeia montanhosa, certo? Na parte mais baixa da cadeia montanhosa. Certo, pessoal? Então, esses são os aspectos naturais da América Latina. Aí, claro, né? Aqui na nossa região nós vamos ter o quê? A Caatinga, tem o Cerrado, que é como se fosse a savana, temos as matas de cocais, que fica lá no Nordeste, principalmente no estado do Maranhão, que é uma faixa de transição, tá? Nós vamos estudar depois eu falo. Aí nós temos o relevo e hidrografia, tá? Que as três principais formas de relevo são as cadeias de montanhas, tá? Planícies e planaltos do leste, certo? São as três principais formas de relevo. Quem lê para mim lá cadeias de montanhas do oeste? Vamos lá, pessoal. Vamos ler. Posso lá, prof? Pode, Isa. Lá na página... Pode falar. Cadeias de montanhas do oeste. No México está a Cordilheira Sierra Madre e na América Central a Cordilheira de Talamanca. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes representa a grande cadeia de montanhas paralela à costa do Oceano Pacífico. Os Andes são
são um dobramento moderno, uma cadeia montanhosa que ainda está em formação, representando elevação acima dos 5.000 metros. Isso, então vocês observam que só na porção oeste, né, que nós temos ali na costa do Oceano Pacífico, que nós temos o quê? 3 cadeias de montanha, certo? Tem ali Cordilheira de Sierra Madre no México, Cordilheira de Talamanca na América Central e a Cordilheira dos Andes na América do Sul, certo? Essas 3 cordilheiras, elas ficam na porção oeste, por quê? Porque é a porção onde que nós temos ali um dobramento de placas tectônicas, tá? Por isso que fica nesta região, certo? Observam que o quê? A altitude. Quanto mais observam lá no livro de vocês, aqui, ou se não podem olhar aqui na tela também, nós temos o quê? Nós temos a altitude em metros, que varia de 0 até acima de 4.000. Quanto mais verdinho, mais baixa é a altitude. Quanto mais escuro, conforme vai escurecendo as cores, a altitude vai ficando alta. Então, nós temos aqui o quê? Cordilheira praticamente acima de 4.000 metros, quase toda a cordilheira acima de 4.000 metros. Observam que na borda dessa cordilheira, a altitude cai ali, ó, para 2.000 a 3.000 metros. Ainda é uma cordilheira alta, tá, gente? É ainda considerada uma cordilheira alta. Diferente aqui que as cordilheiras são um pouquinho mais baixas, né, de 2.000 a 3.000 metros de altitude, certo? Planícies centrais. Quem lê para mim? Posso ler, professor? Pode. Na região central da América Latina destacam-se algumas planícies de origem fluvial, formadas pela ação de rios ao longo de milhões de anos. Entre elas estão a Planície Platina e a do Pantanal, a dos Pampas, a do Chaco, além das grandes planícies amazônicas. Isso, então as planícies, né, elas vêm ali, como nós temos um exemplo, a Planície Platina. A Planície Platina fica nessa região, tá, gente? Vocês observam que ela tá bem verdinho, ó, de 0 a 100, são onde que nós temos os principais rios da América, tá? Então, nessa região, nós temos aqui, cadê meu mouse? Aqui, nessa região, principal rios da América. Nós temos aqui Pantanal, tá, gente? Pantanal Mato Grossense, certo? Onde que ele fica ali. Tem 2 fases, 2 períodos do ano. Período das cheias, que vai ali de outubro até fevereiro. E depois nós temos o período da seca, onde que diminui um pouco a água, daí fica aquelas pequenas ilhas no Pantanal, tá? Por isso que eu falo, como que vai pegar fogo no Pantanal se é uma área úmida, mesmo em período seco. Nós temos aqui a depressão do Chaco, tá? Nessa área aqui, mais ou menos, tá, gente? É onde que se forma uma massa de ar continental que influencia aqui na nossa região também. Quando a gente tem ali um período muito seco, que fica sem chuvas na nossa região, o que que acontece? Essa massa de ar que pega aqui que se forma na depressão do Chaco e que manda o ar seco para nossa região, tá? Além da grande planície amazônica, né? Formada ali pelos rios Amazonas, que o rio Amazonas tem o quê? Tem sua nascente na Cordilheira dos Andes, certo? Tem uma historinha que antes do rio Amazonas, antes de termos a Cordilheira dos Andes, o rio Amazonas corria para o oeste. Depois da formação da Cordilheira dos Andes, o rio Amazonas começou a correr para leste, tá? Ele inverteu seu percurso. Aí ele tem sua nascente na Cordilheira dos Andes, junto com o degelo, né? Quando tem ali o período do verão, que as geleiras, o gelo que tem na Cordilheira dos Andes começa a derreter, também ajuda ali na formação do rio Amazonas. Então nós temos uma grande planície, por isso que nós temos o quê? Os rios da planície amazônica são o quê? São rios navegáveis, né? Por isso que podem ser utilizados ali para transporte de alimentos, de produtos fabricados, né, das empresas, eles podem utilizar, e também para navegações de pessoas, certo? Fiquei sem falar alguma coisa. E tem os Pampas Gaúchos também, né, que é uma parte mais plana, uma planície também. Os Pampas Gaúchos, ele fica bem no extremo sul do país, tá? Nessa região mais ou menos. Os Pampas, gente, ele é muito... Como que eu vou te explicar? Ele é utilizado muito para a criação de gado, por quê?
Porque sua vegetação são pequenos arbustos de árvores esparsos com gramíneas acima ali de 50 centímetros, né? Com grama mesmo. Então, ele é muito utilizado ali para utilização da criação de gado bovino, certo? Aí nós temos lá os planaltos do leste. Quem que lê para mim? Rapidinho. Posso ler de novo? Pode. Ah, tá. Planaltos do Leste. Na porção centro-oeste do continente, existem planaltos de origem geológica bastante antiga, como o Planalto Brasileiro e o Planalto das Guianas. O relevo é desgastado pelos processos erosivos no decorrer de milhões de anos. Apresentam altitudes menores em comparação às cadeiras de montanhas do oeste. Isso, então nós temos aqui Planalto Brasileiro, tá? Aqui, Planalto Brasileiro e o Planalto das Guianas. Os planaltos, eles são formações mais antigas, tá, pessoal? São bastante antigas. O que que acontece? Existe ali o processo erosivo. Como que se dá esse processo erosivo? Através do vento e principalmente através da chuva, dependendo do solo. Aqui na nossa região, nós estamos no terceiro Planalto Paranaense. Cadê Paraná? Mais ou menos nessa região aqui, ó. Nós estamos no terceiro Planalto Paranaense, tá? O Paraná é uma forma bem clara de nós estudarmos os planaltos, né? Porque ele é dividido em primeiro planalto, segundo planalto e terceiro planalto, tá? Então é uma forma mais clara de estudar os planaltos. É bem didático a forma que a gente estuda os planaltos do Paraná. Isso dali vocês acho que estudaram ano passado. Então, nós estamos aqui no terceiro Planalto Paranaense e ele sofre esse processo erosivo, tá? Esses sedimentos que se desprendem, né, através dos processos erosivos, o que que acontece? Eles vão todos para os leitos dos rios. Porque os relevos, pessoal, qual que é a função deles? Vai chegar um momento, claro que isso vai demorar muito, mas a tendência é o que? É tudo se transformar numa grande planície. Por quê? Porque eles vão se desgastando com o tempo. Demora, gente. É um processo que demora muito. Mas ele vai se desgastando, desgastando até que nem o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é o quê? Ele acabou ali se tornando um rio com várias curvas. Por quê? Devido ser uma área muito plana, né? Aí ele começa a fazer o seu desenho. E quando tem um período de cheia, muito cheia, ele acaba o quê? Ele acaba podendo até mudar o seu percurso do rio, né? Devido à água ter a necessidade ali de estar escoando. Então, gente, os planaltos é a mesma coisa. Eles têm ali esse processo erosivo e eles vão continuar, né? Principalmente quando a gente tem ali um período muito tempo de seca e depois a gente vem a chuva, ali acontece muito processo erosivo. Por quê? Porque a terra ela fica mais fofa. E conforme vai caindo o pingo da água nessa terra, o que que acontece? Vai expandindo, o pingo cai e faz o famoso splash. E vai levando. Aí, quando tem ali água muito forte, ela começa a escavar, né? E vai escavando e vai levando sedimento. Tá? Então, o relevo ele vai se transformando. Né? E o relevo de planalto, nós temos aqui o Planalto Brasileiro, tá? Pega toda essa porção do país, ele tem ali pega ali de 400 até mais ou menos 1.000 metros de altitude, tá? O Planalto, certo? Que nós temos aqui a Serra do Mar no Brasil, e o Planalto de Guianas nós também temos aqui algumas elevações, tá? De 2.000 a 3.000 metros, são planaltos. Daí temos ali as chapadas, certo? Então esse é o Planalto Brasileiro, pega quase toda a porção do Brasil, e aqui nós temos os principais rios, né? Rios de Planalto, que é o Rio Paraná, Rio São Francisco, Rio Uruguai aqui. É o Uruguai? Não. Aqui é o Rio Uruguai, que são rios de Planalto. Aqui na nossa região nós temos quais rios principais aqui que são os rios de Planalto? Rio Iguaçu, Rio Piquiri, Rio Ivaí, Rio Tibagi, e o Rio Paraná, né? Que são ali os rios de Planalto, que são muitos. Esses rios são de grande potencial hidrelétrico, tá, gente? Devido ter correntezas. Ok, pessoal? Tranquilo?
Aí, que nem eu falei, né, os principais rios da América do Sul formam uma vasta rede hidrográfica, que são os rios de planícies, né, que eu já comentei, e as principais bacias hidrográficas, Orinoco, Platina e Amazônica, certo? Aí nós temos o quê? O clima e as formações dos vegetais, certo? O clima ele vai influenciar muito na formação de qual vegetal estará naquela região. Que nem um exemplo, nós temos aqui o clima equatorial, floresta amazônica, pega toda essa porção. Ó. Vocês observam que aqui temos todo um clima equatorial. Tá? Qual que é a característica do clima equatorial? Chuva abundante durante todo o ano, tem ali pequenos períodos com estiagem, por cerca de uma semana, então é um período longo de chuvas, certo? E vai formar toda essa vegetação. Clima tropical, pega uma grande parte do Brasil, tá? O clima tropical. Clima tropical, vamos ter o quê? A formação ali das savanas, né? Ou seja, cerrado brasileiro, tá? Que vai pegar aqui até uma parte da Caatinga, tá, gente? Então, esse é o clima tropical. Clima subtropical. Vai destacar o quê? No clima subtropical? Estepes e pradarias, né? E a floresta temperada, tá? Floresta e clima, os estepes e as pradarias, gramíneas, tá? E o clima subtropical aqui na nossa região vai ter o quê? Um pouco de Mata Atlântica, né? Uma floresta mais temperada, subtropical, certo? Clima desértico. Observa onde que nós temos os climas desérticos, gente. Nós temos numa pequena porção aqui da Argentina, tá? No Chile. E aqui vem a parte norte do México, tá? Aonde que nós temos ali passando as linhas dos trópicos, principalmente. Vai ser o quê? Vegetação de deserto, gente. Aquela vegetação que eu comentei lá no início da aula. Aqui também e nessa porção do Chile também, tá? É onde que nós temos ali os desertos aqui no continente americano. São pequenos, tá? Não são tão grandes que nem o comparado com o deserto do Saara e dos desertos do Oriente Médio que nós temos. São desertos menores devido à influência ali das massas de ar que ajudam na formação de nebulosidade, tá? Semiárido, tá? O clima semiárido aqui não vai mostrar, mas o clima semiárido nós vamos ter aqui, ó, mais ou menos nessa região do Nordeste, tá, gente? Onde que nós encontramos ali o clima semiárido, que tem ali a Caatinga, o sertão nordestino, tá, pessoal? Fica mais ou menos nessa região do Brasil, tá? Clima temperado. Clima temperado pega mais aqui a porção sul do Brasil, do continente americano, tá? Vai ter o que ali? Florestas temperadas subtropicais, certo? Mediterrâneo, clima mediterrâneo, que vai pegar essa porção, tá? É onde nós também temos o quê? Floresta temperada, tá? Frio de montanha, e pega ali as cordilheiras, é onde que nós vamos ter aqui, na Cordilheira dos Andes, né? Vegetação de altitude, que é uma vegetação mais rasteira, tá, pessoal? Ao longo, vocês têm duas imagens ao longo de toda a cadeia de montanha ali da Cordilheira dos Andes. Observam lá na página 371 que vocês têm duas imagens, tá? Uma imagem da floresta temperada na região da Valdívia, no Chile. Observa como que é uma floresta temperada. Ela contém árvores ali de grande porte, porém é inferior a sua biodiversidade é inferior às das florestas tropicais, tá? É uma floresta temperada, a característica o quê? Aqui das nossas florestas, tá, gente? Floresta temperada, Mata Atlântica, é a característica das nossas florestas. E o deserto do Atacama, no Chile, que tem médias anuais de temperaturas baixas, em razão disso é considerado um dos desertos com menor índice de umidade do ar em todo o mundo, tá? Então, olha como que é o tipo de vegetação do deserto do Atacama, no Chile, que fica nessa porção, gente, tá? Se eu não me engano, é no deserto do Atacama que quando chove fica aquelas gramíneas coloridinhas lá que florescem no deserto. Se eu não me engano, não, se eu não estou me enganado, certo? Então,
Esses são os tipos de clima que nós temos aqui na América Latina, tá? E os tipos de vegetação. Certo? Observam lá que nós temos a paisagem da floresta equatorial, floresta amazônica, no Peru, favorecida pelo clima chuvoso, na página 370, tá? Que é o tipo de floresta. Esse aqui é o tipo de rios, né? Rios de planície, como que eles se formam. Eles têm bastante curvas, certo? Aí ficou para vocês fazer a página 372. Vocês resolveram? Página 372, conseguiram fazer? Sim. Eu Então, consegui fazer. nós temos lá, página 373, atividade 5. Depois, pessoal, lá no final do bimestre, quando terminar todo o conteúdo, eu vou tirar uma aula e vou explicar para vocês sobre a Laninha e o El Ninho, tá? O que é a Laninha e o que é o El Ninho. Aí eu tiro uma aula e explico para vocês. Se eu não me engano, a professora do ano passado explicou um pouco pra gente. Sobre A gente vento, fez um trabalho mar, sobre isso. terra, essas coisas, né, professor? Como? É um evento de... Ventos que se chocam e uma rotação contra a outra, essas paradas aí. Eu só sei que tem alguma coisa a ver com a quantidade que chove no ano por causa do... Rapidamente, bem rapidamente, o El Niño é o quê? O aquecimento das águas do Pacífico, o El Niño. E a Laninha, resfriamento das águas do Pacífico, que daí vai interferir aqui na dinâmica climática nossa. Vai interferir na quantidade de chuvas que tem aqui na região sul e na região nordeste. Quando nós temos ali a Laninha sob influência, né, que está dominando, nós vamos ter mais chuvas no nordeste, menos chuvas na região sul. Quando está a Laninha, o El Niño predominando, mais chuvas na nossa região, menos chuva na região nordeste, seca na região nordeste. Mais ou menos essa função que nós temos. Prof, acontece isso na quebrada do Pato. Oi? E acontece isso na quebrada do Pato. É? Uhum. Gente, então façam só a atividade número 5. Aí na quarta-feira a gente corrige lá a página 372 e a 373 e a gente continua o conteúdo para avaliação, ok? E aí a gente faz esse conteúdo para vocês estudar para a prova. Beleza, meu povo? Podem ir fazendo, a aula vai terminar, não vou mandar outro link, tá? Aí vocês só terminam essa questão e depois a gente se vê na quarta-feira. Beleza? Se cuidem, meu povo. Ó, tá acabando em 1 minutinho. Só vou colocar a presença para Catarina. Até quarta-feira. 1, 2, 3. Se cuidem aí. Nós temos que marcar uma pedalada, hein, gente? Bora, professor. Vamos. Mas bora. Vamos. Fora, é legal ir de bicicleta. A gente coloca... Só não pode ter medo de descer. Não pode falar nada, porque nem volta no lago ele consegue dar direito. O Estevão não aguenta a volta no Eu lago. tava sentado jogando videogame e os caras bateram aí na porta, professor. Os dois sem máscara bateram aí na porta. Vem, vem.